Hoje falaremos sobre o discipulado como um mandamento. E para isso olharemos as últimas palavras de Jesus em Mateus 28. As últimas palavras registradas pelo evangelista Mateus. Nós sabemos que os evangelhos, na verdade, os evangelistas, esses 4 escritores, são grandes editores daquilo que Jesus disse e passou aqui nesta terra. Se você pegar o evangelho de Mateus e ler, você lê num dia. A não ser que você for muito ruim de leitura, você não lê num dia, mas você lê num dia facilmente. Se demorar muito, você vai demorar aí 4 horas, 5 horas para o evangelho de Mateus. Aí, você sentar mesmo tranquilo, 1, 2 horas você senta, você lê isso aqui. Isso aí está falando do evangelho todo, de tudo que aconteceu com Jesus. Agora, se você pegar os ensinos só de Jesus contidos no evangelho de Mateus, meia hora você lê tudo. Aí das duas, ou Jesus só falou meia hora nesses 3 anos, e a gente sabe que não foi isso, ou os evangelistas, eles são grandes editores, eles captam trechos importantes segundo aquilo que eles querem passar no seu evangelho, a mensagem que eles querem passar. Por isso que em alguns momentos o evangelista vai contar um evento que os outros não contaram, e por isso que muitas vezes há repetição destes eventos nos evangelhos, em 2, em 3. João é mais diferentão, né? João gosta de ser diferente, os outros aí são mais parecidos, mas tem essa seleção de eventos, justamente porque eles tinham uma mensagem para passar, e essa mensagem então passava por selecionar e editar. Quando eu falo editar, não é mudar, alterar, mas editar no fim de compor o seu evangelho, de modo que quando a gente lê 3 horas parece que resolveu tudo, mas na verdade foram 3 anos e meio de ministério de Jesus. Imagine quantas e quantas conversas, quantas ordens, quantos ditos que Jesus passou falando com eles ali, que não está registrado nas Escrituras. Isso porque aquilo que Jesus disse para eles e não está registrado era simplesmente para eles. Aquilo que Jesus disse para eles e que está registrado é para eles e para nós também. Aliás, o próprio Paulo, tem uma hora que Paulo vai citar nos evangelhos, fala assim, isso daqui Jesus disse, daí você não encontra nada no evangelho que ele disse isso. Mas provavelmente ele disse, não foi registrado nos evangelhos, e as pessoas sabiam que ele tinha dito isso, e Paulo registrou. Jesus disse isso mesmo, mas não está nos evangelhos, porque ele disse muito mais daquilo que está registrado. Então, quando, neste trabalho de edição, Mateus vai escolher, ele vai selecionar os eventos, dispor na ordem que ele coloca, e deixa exatamente por último este trecho, é porque ele quer realmente que nós tenhamos muita atenção para ele, mesmo porque nós sabemos que as últimas palavras de uma pessoa, embora talvez essas não tenham sido exatamente as últimas palavras de Jesus, talvez essas não tenham sido assim, aquelas últimas, mas foi essas que Mateus resolveu colocar como últimas palavras. Então Mateus quer mostrar para a gente, leia isso como se fosse o último suspiro de Jesus aqui na terra, a última ordem, a última palavra, como se fosse aquela mensagem que realmente vai ficar para as nossas vidas. Isso é o que Mateus está fazendo. Quando você pega as últimas palavras na história, há frases icônicas assim na história, tem aquela famosa, até tu, Brutus, lembra? Depois ficou famoso isso, de Júlio César, quando ele é traído ali por parte do seu exército, inclusive o filho dele, Brutus, estava no meio, e aí ele fala, até tu, Brutus. Para quem gosta de história do Brasil, tem a famosa carta de Getúlio Vargas também. Lembra que ele escreve no finalzinho da sua carta? Eu saio desta vida para entrar para a história. Pretensão, O Getúlio Vargas, que era polêmico em vida e polêmico em morte também, depois da sua morte, Mas enfim, eles têm várias frases famosas. A mais interessante de todas é de Karl Marx. A empregada dele chegou uma vez quando ele estava já doente, já na casa dele, a empregada chegou e queria registrar as últimas palavras dele. Ele falou assim, registrar as últimas palavras é para aquele que não falou nada importante durante a vida. E aí ele se negou a falar. E justo ele que não falou nenhuma coisa que presta durante a vida. Podia ter salvado um pouco o finalzinho, Ou Deus nos livrou de mais uma bobagem no final da vida dele. Enfim, mas ele não quis falar, nada. Tem várias frases assim, interessantes no final da vida, enfim, famosas, que ficaram famosas.
Então, quando nós lemos aqui no versículo 16, a partir do versículo 16 até o versículo 20 de Mateus, capítulo 28, ele diz assim, o evangelista: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu sei que você já leu isso umas 397 vezes ao longo da sua vida, talvez alguns mais, outros menos. Talvez você já tenha decorado esse trecho, mas como a palavra de Deus é a palavra de Deus, eu faço o coro que o pessoal colocou hoje no grupo, né, da igreja, né? Nós estamos aqui para pregar algo diferente, mas pelo contrário, realçar as verdades eternas que estão presentes nas Escrituras, e faremos isso até Jesus permitir que essa igreja exista, se ele acabe ou que ele volte, enfim, ir para sempre. Então, esse trecho que é tão conhecido, esta última ordem de Jesus aqui, continua sendo importante para as nossas vidas. O texto começa assim, dizendo que os 11 discípulos, não estranho os 11, porque um estava já, né, enforcado ali, apodrecendo no seu corpo, Judas. Então os 11 que sobraram foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. E curioso aqui no versículo 17, né? Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus é extremamente resiliente na sua mensagem, né? Perseverante na sua mensagem. Porque desde o começo, alguns creem, alguns duvidam. Alguns creem, alguns duvidam. O que Jesus faz? Jesus se aproxima e fala. Ele fala, sabe que alguns vão crer, alguns vão duvidar. Isso é normal do ser humano. E aqui, mais interessante, nós estamos falando dos discípulos, que viram tudo aquilo de Jesus morrer, sabiam do que ia acontecer, que Jesus tinha falado para eles, e ainda assim, vendo Cristo ressuscitado, vendo alguns discípulos adorando, ainda pensam: será mesmo? Parece assim, né? O que mais precisava acontecer para eles acreditarem, né? Bom, na verdade a gente sabe o que precisava, foi Atos 2, quando Atos 2 chegou, acabou, as dúvidas cessaram, porque agora o Espírito Santo habitava neles, e eles passam de incrédulos para aqueles que iriam revolucionar o Império Romano e causar grande perturbação ali no Império. Mas ainda continuava depois da ressurreição, como sempre foi, alguns adorando a Cristo, outros duvidando, e Cristo falando, ensinando, dando as suas ordens, dando os seus mandamentos. Versículo 18, então Jesus aproximou-se deles e disse, e aí vem então esta última fala, seguida da última ordem de Jesus: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. A grande questão do Evangelho de Mateus, o grande centro que Mateus quer nos mostrar, é exatamente a questão de autoridade. Depois façam um exercício, se você tem uma concordância. Hoje com programas é muito mais fácil fazer isso, né? Antigamente tinha que ir num livro lá e ficar pesquisando, né? Aquelas concordâncias grandes que tinha, hoje ninguém mais usa. Você acha baratinho para vender isso porque ninguém quer mais, né? Antes era caro pra caramba. Você vai lá e coloca autoridade, ou se você gostar de um grego, né? Pela exousia, ou com a palavra assim, que é essa autoridade, esse poder. Aí você vai ver que esta era a grande questão do Evangelho de Mateus, porque Mateus quer mostrar pra gente que Jesus Cristo é de fato o rei prometido, o filho de Davi, o descendente de Davi que iria reinar. E o descendente de Davi, ele tem direito ao trono, ele tem autoridade. É interessante, termina o Sermão do Monte no último versículo lá do Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, último versículo do capítulo 7. As pessoas ficam admiradas com Jesus, porque ele ensina como quem tem autoridade. Não como os mestres da lei, não como os escribas, não como esses fariseus, mas ele de fato tem autoridade para falar aquilo. Ele é questionado diante disso também, tanto pelos fariseus, inclusive até por demônios. Demônios criticam a autoridade que ele tem para expulsar ou não os demônios. Mas os fariseus chegam para ele e falam assim: com que autoridade você faz essas coisas aí? E aí ele fala: bom, se vocês me responderem com que autoridade João batiza, né? Se o batismo dele é do céu, eu te respondo.
E aí a gente sabe como termina a história. Mas a grande questão é assim, quem disse que você pode chegar aqui e fazer essas coisas? Porque para você se tornar um rabi, como Jesus não era naquela época, e pelo menos isso eles reconheciam, a escola de rabis assim, naquela época era bem assim, escravizadora. Porque você tinha uma tradição oral, você não tinha nada escrito nesta época ainda, você tinha uma tradição oral que mais para frente, lá depois do segundo século, foi registrada mesmo, e que depois virou aqueles comentários mais oficiais da Bíblia judaica, que até hoje eles têm, né, a Mishnah, a Midrash, contido na Bíblia deles, que é essa tradição oral que tinha, que era a interpretação oficial e correta das Escrituras. Mas por que isso não era registrado? Porque daí só os rabinos tinham acesso a isso. Então eles decoravam toda essa interpretação oficial do Antigo Testamento, e só eles tinham acesso, de modo que alguém só poderia ser um rabi, um mestre, se estudasse com eles. Mas daí chega alguém que sobe no monte e começa a ensinar o povo de uma tal forma, e o povo fica assim, esse daí tem autoridade mesmo. Não é como os nossos mestres. E aí, por isso que eles chegam e falam assim, quem disse que você pode falar isso? Onde você estudou? Quem te deu essa autoridade para fazer isso? Então por isso que Mateus aqui termina o seu evangelho realçando, Jesus conquistou essa autoridade. Ele conseguiu de fato essa autoridade. Agora, interessante que ele fala, foi-me dada toda a autoridade. Isso aqui é o que nós chamamos de um passivo, e quando o voz passiva, não lembro que é voz passiva, né? Todo mundo lembra que é voz passiva, né? Quando tem uma voz passiva na Bíblia e não tem o sujeito, né, dessa ação assim, tá? Nós chamamos de um passivo divino. Ou seja, é uma voz passiva que você não precisa falar aquilo, porque é implícito, está claro aqui. Tá, no caso até explícito aqui. Então ele fala, foi-me dada toda a autoridade. Ele está querendo dizer, eu não precisei estudar numa escola rabínica, eu não precisei estudar com esses mestres, eu recebi essa autoridade do alto. Foi do alto que me foi dada essa autoridade, dos céus e da terra. Agora a gente tem que se perguntar essa fala de Jesus, como assim foi dada para ele a autoridade nos céus e na terra? Ele não tinha autoridade nos céus e na terra? Jesus não era Senhor, ele sempre não foi Senhor da história, sempre não foi. Como assim foi dada para ele a autoridade nos céus e na terra? E aí a gente tem que lembrar lá de Gênesis capítulo 3, quando o homem peca. Quando Adão e Eva pecaram, Adão foi colocado como representante desta terra. Quando eles pecam, jovens vão lembrar bem disso, né, por causa dos nossos estudos de Gênesis. Mas quando Adão é colocado nessa terra como um vice-regente, como um representante de Deus aqui, como aquele que ia governar este reino terrestre, um representante, a imagem de Deus aqui, e ele peca, ele então entrega este reino de bandeja para Satanás. Tanto é que Satanás é chamado do príncipe deste mundo. É o príncipe da potestade do ar, esse mundo jaz do lado. É por isso também que quando Jesus chega aqui, ele sempre está realçando. O Evangelho de Mateus é muito claro. Eu só vim para as ovelhas perdidas de Israel. E aí até os demônios questionam ele, né, falando assim, quem é você para vir aqui antes da hora, antes do tempo, para nos importunar? E eles sabiam que a autoridade, ele não tinha ainda conquistado a autoridade para falar o que ele ia falar aqui. Por isso que ele chega para os discípulos, para os 70 ou 72, dependendo da versão grega aí, e fala assim, ó, vocês vão, mas só vão para as cidades israelitas, somente para elas. De modo que, Mateus capítulo 4, que conta a tentação de Jesus, naquela disputa por autoridade, em que o próprio Satanás chega para ele e fala assim, se você ajoelhar aqui e me adorar, tá vendo todos esses reinos do mundo? Eu vou te dar. E aí Satanás fala, porque foram me dados. É uma meia verdade, porque na verdade ele não foi dado para ele, ele usurpou, né? Ele foi dado porque ele tirou na mão grande, assim. Mas ele disse assim, ó, eu roubei por isso, eu conquistei, foi me dado, e se você me ajoelhar aqui, eu vou dar. Agora, toda tentação é uma antecipação de um prazer que você vai ter lá no futuro. Toda tentação é a antecipação de um prazer que você vai ter no futuro, quer seja nessa vida ou depois. O Satanás falou para ele, transforma essa pedra em pão. Ele falou, não,
e logo depois os anjos vieram e nos serviram. Satanás falou, ó, joga aqui no templo, seus anjos vai vir e tudo mais, e eu imagino Jesus falando assim, não, você não sabe o que está reservado para a história. Isso vai acontecer um dia. E Satanás fala assim, ó, você não quer todos os reinos do mundo, a autoridade, para você só ajoelhar e me adorar. Eu imagino nesse momento Jesus vislumbrando a cruz e falando, o caminho é mais longo, o caminho é mais árduo. Eu vou conquistar, mas é do jeito certo. Toda tentação, então, é você antecipar um prazer que você vai ter lá para frente, se você aguardar quando Deus vai te dar. Senão nessa vida depois, sempre um prazer ir lá e esse desejo de ter agora e tomar o caminho mais fácil. Agora, depois de Jesus morrer na cruz e ressuscitar, então ele pode dizer que agora toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Eu comprei, eu paguei o preço. Eu reconquistei aquilo que Adão perdeu. Portanto, esse portanto é importante. Jesus fala assim, é porque eu tenho autoridade, é porque eu reconquistei o direito a todos os povos, perdidos por Adão, portanto, se não fosse essa reconquista, ele não poderia dar a ordem que ele deu logo depois. Esse portanto nos diz isso. Portanto, vão. Antes, só as ovelhas perdidas de Israel. Agora, todas as nações. Agora está liberado. Não só liberado, mas agora é uma ordem para você ir a todas as nações. Então tem essa famosa ordem que todo estudante de grego, quando começa a aprender grego, a primeira coisa que ele quer saber é por que é traduzido aqui por vão, ou ide na versão. Porque todo estudante de grego aprende o que é particípio no grego. E aí ele aprende que o particípio você tem que traduzir como gerúndio. O gerúndio é o ando, indo, endo, ou, no bom ribeirão pretano, eno, indo, ano, nadando, comendo, bebendo, é um bom ribeirão pretano mesmo, Não é o gerúndio que a gente fala, não é o gerúndio, É o gerúndio. Eu nasci aqui, pode ficar tranquilo, eu sou daqui também. Eu sou daqui. Piracicaba é a mesma coisa também, não muda muita coisa. Às vezes é daqui. Então, onde você for, ela foi em Piracicaba, Rio Claro, Limeira, você foi para o PJ, você sabe o que eu estou falando. Então, esse gerúndio, a gente sabe que a primeira palavra que ele usa aqui é o particípio. Então, muita gente quer reduzir essa ordem, dizendo, não, todos os tradutores da Bíblia erraram. Isso é tipo de aluno de teologia do primeiro ano. Todos os tradutores da Bíblia erraram ao colocarem id. Isso é um particípio. Deveria estar indo. Já deve ter visto isso em algum lugar. Isso é bonito, né? O cara chega e questiona os tradutores. Pensa, nós temos 40. O Brasil é o país que mais produz versões bíblicas no mundo inteiro. Nós temos aproximadamente, um pouquinho mais, um pouquinho menos, 40 versões. Entre reedições, aquelas versões antigas, igual o Lucas gosta de usar, aquelas versões ainda arcaicas, igual o William gosta de usar, aquela linguagem que ninguém entende, entre as paráfrases, que quase não é Bíblia mais, Enfim, toda essa gama, assim, nós temos 40. Se você olhar para todas elas, não que eu li as 40, todas que eu já li, é sempre o imperativo. Então, ou todo mundo está errado, e só esse estudante de grego do primeiro ano, que acabou de aprender gramática, está certo, ou os tradutores estão certos. Acontece que a língua grega, o particípio ele é sempre um auxílio ao verbo principal, de modo que ele nunca é o verbo principal da oração. E quando o autor usa o particípio, é por um propósito muito específico. Aliás, sim, várias possibilidades. O particípio é um mundo na língua grega. Ele pode ser um monte de coisas possíveis. Você passa um semestre inteiro só estudando o particípio. Mas neste caso em específico, ele embute nele, é incluído nele o significado, a força do verbo principal que vem logo depois dele. Mas daí a gente poderia pensar, por que então que Mateus não registrou com 2 particípios? Lembra que Jesus falou em aramaico, viu? Então, Mateus está registrando do jeito dele, porque Jesus falou provavelmente em aramaico, então não falou em grego. Então, lembra que Mateus só está registrando em grego.
Aliás, tem uma teoria até que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro em aramaico, depois teve uma versão em grego, né? Mas não é só uma teoria, né? É uma possibilidade, mas é uma teoria. Então, por que então que Mateus não escolhe 2 imperativos? Ide, se ele queria dar um imperativo, ide e fazer discípulos. Porque se ele escolhe 2 imperativos, o verbo principal é o primeiro verbo. E ele está querendo mostrar para a gente que o verbo principal dessa oração é o segundo e não o primeiro. Mas não quer dizer que o primeiro também não deve ser encarado como um imperativo. Por isso que a língua grega é tão bonita, né? Tão boa de ser estudada. Então, ao mesmo tempo que ele deixa o primeiro verbo como um imperativo, é uma ordem para nós irmos. Ao mesmo tempo, o foco de tudo isso não está no ir. Porque tem muita gente que vai e faz turismo. Gosta, né? Ele vai, passa lá, evangeliza 2 pessoas e aí o resto do tempo está lá fazendo. A ideia é ir, mas não é a ênfase ali do parágrafo, não é o ir, é o fazer discípulo. Essa é a grande ordem do texto. Então essas 2 palavras, né, que devem ser entendidas como dois imperativos, portanto, vão e façam discípulos, devem ser entendidas de modo conjunto, embora o fazer discípulo então ganhe a proeminência, mas o ir, ele é uma ordem. Então pode ser estranho, né, a gente realçar essa questão que o id é uma ordem. Mas o que significa essa ordem de ir e fazer discípulos? Esse imperativo de ir, você tem que ir e fazer discípulos. Alguns imaginam que é para que é reservado aqueles missionários que vão para algum lugar desconhecido. Tá? E também é isso, claro, ele está indo para algum lugar desconhecido, ele está obedecendo essa ordem do ir. Mas Jesus está dizendo aqui uma ordem para todos nós. Essas são as últimas palavras dele. Mateus quer que você saia do Evangelho com isso em mente. Jesus conquistou a autoridade, e essa conquista da autoridade me carrega numa responsabilidade. Eu tenho de obedecer essa ordem. É isso que Mateus quer que você saia do Evangelho dele em mente. Então, tudo que eu escrevi aqui foi para mostrar. Jesus conquistou, ele tem autoridade. Portanto, você tem uma responsabilidade diante disso. Por isso que ele coloca como o grande final aqui do seu Evangelho. Então o id não é só reservado para o missionário. O id é uma ação ativa, minha e sua, de ir de encontro, nem que seja um ir até o vizinho. Ainda assim é um ir. A ideia é nós tomarmos a iniciativa, de modo ativo, em fazer discípulos. A ideia não é deixar vir a nós aqueles que querem ser discípulos. A ideia não é vinde. A ideia não é assim, quando alguém chegar até mim, quando alguém perguntar alguma coisa, quando alguém visitar a minha igreja, quando alguém falar assim, a ideia é você tomar a iniciativa e olhar para aquelas pessoas ao seu redor como possíveis discípulos de Cristo. E graças a Deus, porque nós não sabemos quem é eleito, né? Daí a gente realmente tem que olhar para todos assim. Embora nós sabemos que a nossa tarefa só tem sucesso justamente porque dentro desse todo esse povo assim, Deus tem aqueles que nós sabemos que a palavra vai encontrar um bom coração ali e vai produzir a 30, 60 ou a 100. Então é a nossa responsabilidade, minha e sua, de olhar para todas as pessoas e entender. Talvez esse daí seja um potencial discípulo de Cristo. E eu tenho que ser ativo nisso. Agora eu sei que isso é difícil. Talvez esta é a área em que mais esse pecado de temor a homens realce em nós. E pode falar, é difícil entrar no assunto, né? Você está com uma pessoa do lado do ônibus ou do avião, você passa lá tanto tempo com a pessoa jogando conversa fora, falando tempo, falando tanta coisa assim. Você sabe que você tem que entrar no assunto uma hora ou outra, mas parece que alguma coisa. Não, se você, aqueles que falam mesmo com tranquilidade, qualquer assunto é motivo para engatar. Qualquer assunto. O cara fala, está calor, você não sabe tomar no inferno. Qualquer assunto, você consegue. A questão não é assim, não tive oportunidade. Não, quem quer falar mesmo, qualquer brecha. Meu dia está ruim, você não sabe, e aí já começa. Qualquer coisinha é brecha para ele falar. O problema não é que a gente não teve oportunidade, o problema é aquele
medo que ele tem, aquele temor que vão pensar de mim se eu ficar expondo. Tanto é que você pode ver, geralmente viagens missionárias são muito concorridas, as pessoas querem ir. Sabe por quê? Porque ninguém te conhece lá. Você vai passar uma semana, 2 num lugar, e você vai voltar, e o pessoal nunca mais vai ser na sua vida. Você vai para viagens missionárias, as pessoas assim, nossa, impressionante. Aquela ânsia de evangelizar e de falar de Cristo, você fala assim, gente, se essa pessoa voltar e continuar sendo assim, nossa, liberou, vai ser. Aí chega aqui, aí muda. Então a pessoa está disposta a sair daqui, lá para um lugar desconhecido, falar para aquele que nunca viu na vida, mas nunca falou para o vizinho. Porque todo dia tem que dar oi, tipo um crime estranho, uma coisa assim, fala para que vai para o inferno, né? Então esse id significa essa responsabilidade que nós, como Jesus falou assim, ó, o mais difícil eu já fiz, quando tem autoridade para você, agora o senhor vai lá e vai. Vai e faz discípulo. Então essa responsabilidade que nós temos de entender que nós temos que ser ativos nisso, nós temos que estar juntos. Isso não quer dizer que as pessoas muitas vezes não vão perguntar para a gente, vão, e você tem que estar pronto, como Pedro fala, 13:15, 1 Pedro 3:15, a responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que é em você, ok? Mas por outro lado, você não vai só se basear em 1 Pedro 3:15 e ficar só esperando, sempre esperando, não, estou pronto para responder, mas eu nunca sou ativo nisso. Nós precisamos ser ativos. Segunda coisa interessante aqui, desses 2 verbos, né? O primeiro, vamos falar dessa questão de ser ativo, o segundo é façam discípulos. Veja, isso é diferente de evangelizar alguém, embora faça parte. O evangelismo já é um discipulado. Por exemplo, você está evangelizando alguém, essa pessoa chega a conhecer de fato a Cristo. No evangelismo, se você fez certinho o evangelismo do jeito bíblico, né, ele já vai se converter sabendo quem é Deus, quem é ele, qual é a relação dele com Deus. Ele já vai saber diversas coisas, qual é o salário do pecado, qual é a consequência da vida. Enfim, ele vai saber de várias coisas ali. Então você já iniciou um discipulado com ele. Mas não significa que a pessoa se converteu, terminou o meu trabalho. Pelo contrário. Só começa o trabalho. Isso é explicado, então, por outros 2 particípios que agora vêm depois desses 2 imperativos, né? O particípio imperativo ali, 2 com forças. Explicando então para a gente, ó, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Você pergunta assim, então como eu faço discípulos? Bom, você tem que fazer 2 coisas, batizar e ensinar. Naquela época, o batizar era concomitante à crença. Lembra? Até por causa da perseguição, o que acontecia lá, mas assim, a pessoa creu, ela era batizada. O batizar é o famoso levantar as mãos da igreja aí, né? Ah, alguém crê em Cristo como Salvador, eu creio, aquela coisa toda lá, que às vezes tem algumas igrejas aí. Então, a mesma coisa era o batismo. João falava assim, venham e se batizem para arrependimento dos seus pecados. As pessoas iam lá, estavam arrependidas, iam lá e batizavam. Por que não tinha essa distância que a gente tem hoje e que não tem problema em si ter essa distância, né? Porque dificilmente você é duvidar da salvação de alguém sabendo que ela podia morrer. Você não vai falar assim, acho que essa pessoa se converteu, mas ela não entendeu o Evangelho. Como não entendeu? Ela pode morrer a qualquer momento, tinha perseguição naquela época. Então assim, ela entendeu mesmo, né? Para estar disposta a colocar sua vida em jogo, você não vai duvidar da crença de uma pessoa. Hoje, não que a gente duvida, mas a gente fala assim, ó, você se converteu, ok? Você falou, creu em Cristo, ok? Vamos explicar mais algumas coisas para você, o Evangelho todo, o pacote completo, porque o Evangelho não é um restaurante ali por aquilo que você pega o que você quer, é um prato feito, então, ó, isso aqui é o Evangelho. Porque tem gente que nessa fala assim, é tudo isso, eu não sabia que era isso não. Eu achava que fosse só isso do céu. Eu falei, não, espera aí. É um prato feito aqui, ó, você tem que comer até cebola. Até cebola tem no Evangelho. Até cebola tem no Evangelho. Você acha o quê? Que é só uma carninha ali? Pronto. Não, o prato feito está aqui. E tem gente que fala assim, eu não sabia que era tudo isso, então eu prefiro, ok, então é melhor você sair mesmo. Nem comece. Nem acha que você creu mesmo. É melhor sair. Então é bom essa cautela. Agora, se tem perseguição, você quer dizer que eu vou morrer? Pode até morrer, pode morrer por ser crente. Eu sei, cara, converti, já sabia que podia passar por isso. Então por isso que quando Felipe estava na carruagem, o eunuco crê, ele falou assim, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Nada. Você crê? Creio. Então, você pode se batizar. Não.
Então o batismo naquela época era concomitante à salvação. Quando ele está falando então aqui, batizando em nome do Pai, significa o quê? Levando a pessoa a crer em Cristo, fazendo o seu papel ali de evangelismo. Não significa necessariamente que você precisa batizar a pessoa. Significa que a pessoa, o primeiro passo para o discipulado é ela conhecer a Cristo. Não tem discipulado de descrente, embora o discipulado comece assim com descrente na forma de evangelismo. Mas o discipulado propriamente dito, você ajudando uma pessoa a obedecer aos mandamentos de Cristo, começa com a conversão dela. Como que uma pessoa vai ser moldada à imagem de Cristo sem presença do Espírito Santo na vida dela? Impossível. O máximo que você vai conseguir é formar um belo de um legalista, um belo de um fariseu. É o máximo. Vai durar por um tempinho, mas no fim você não vai fazer um discípulo de Cristo. Uma coisa curiosa aqui para a gente, né? Mateus, Jesus diz isso, né? Usa o singular, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é muito interessante. Primeiro porque ele não falou dos nomes, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é um dos textos em que há uma defesa da Trindade, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e literalmente aqui é em o nome. Por isso que alguns pregadores gostam de falar, né, em o nome de Jesus, porque em, e aí vem o artigo depois. Eles não juntavam como nós juntamos, mas você não precisa ser crente, muito crente, e ficar falando isso daí. Você falar no nome, você vai ser crente do mesmo jeito. Você quer falar em o nome de Jesus, daquela ênfase assim. Tá? Então ele fala o nome. Agora, por que o nome? O nome é justamente essa questão de autoridade. Senhor, você está sendo batizado no nome de Jesus Cristo, no nome de Deus Pai, no nome do Espírito Santo, no nome de Deus. É Ele que importa, não é quem está te batizando, não é que igreja está te batizando, é o batismo que vem de Deus, é isso que importa realmente. A igreja antiga, né, a igreja primitiva, tinha uma prática, acho que alguns grupos ainda tem hoje, de batizar a pessoa 3 vezes, né? Não sei se já viram isso daí. 3 vezes assim no dia, para quem estranha. Aqui, né? Agora, os 2 particípios que vai mostrar o modo pelo qual eu faço o discípulo. Eu faço o discípulo batizando, ou seja, levando uma pessoa a crer em Cristo, fazendo o meu papel, e ensinando. Agora, não é ensinar passando um conteúdo para alguém. É mais difícil do que isso. É ensinar a obedecer. Isso é difícil. Porque uma coisa é você falar, isso é verdade, isso é mentira. Outra coisa é você ensinar a pessoa a praticar a verdade e ensinar a pessoa a parar de falar mentira. Isso é mais difícil. Quem tem filho sabe. Não é só chegar e dar uma ordem e falar assim, filho, vem cá, ó, não pode mentir. Tudo bem? Tudo bem, eu não sabia. Nossa, agora eu nunca mais vou mentir. Se fosse assim, né? Tá bom, né? Não, você não falou antes, pai, sério? Pode mentir? Não, nunca mais vou mentir. Se fosse assim, né? Você chega para alguém recém-convertido e você fala assim, vem cá, ó, você não pode, isso aqui é pecado, você pode cometer. Não, nunca mais vou cometer isso na vida. A gente sabe como é que é as lutas, né? Então uma coisa é você passar o que Jesus ensinou. Outra coisa é você ensinar a pessoa a obedecer aquilo. Isso é difícil. Mas isso é a tarefa de um discípulo. Imagina Jesus Cristo. Quantas vezes ele teve que repetir as mesmas coisas? Há muito debate nos evangelhos, porque aqueles críticos, né, aqueles caras meio cri-cri, assim, que vai para a Bíblia já querendo desacreditar a Bíblia, fala assim, a Bíblia tem muitas histórias, muitos relatos, ensinamentos de Cristo, que são parecidos, mas ao mesmo tempo são diferentes. Por exemplo, ele é ungido 2 vezes, eles acham que é o mesmo evento, mas um foi numa casa e outro no outro. Tá vendo? Tem contradição na Bíblia. Eles falam, ele passou 3 anos e meio aqui. Você acha que todas as coisas aconteceram uma vez só? Tem um ensinamento lá no Sermão do Monte, em Mateus, mas tem um em Lucas também que é parecido as palavras, mas acontece em um lugar diferente, tem uma diferença. Isso é claro que eles se contradizem. Espera aí, você acha que Jesus só ensinou uma vez? Ele falou só as bem-aventuranças uma vez em 3 anos e meio? Sendo que ele estava com tantos públicos distintos toda hora. Então, imagina, ele estava lá numa outra região, lá na Galileia, alguém perguntou, não, isso eu não posso falar porque eu já falei na Judéia. Se eu falar, eu já falei isso agora. Pensa quantas vezes Jesus teve que ensinar e os discípulos com ele 3 anos e meio ouvindo toda vez a mesma coisa, toda vez a mesma coisa. Por isso que o evangelista às vezes escrevia de um jeito, o outro de outro. Por quê? Ele deve ter repetido muitas vezes essas coisas. Mas pensa, Deus devia fazer uma conferência das bem-aventuranças todo ano.
Então, é a época da conferência, você tem um monte, vamos no monte, você tem uma colina, vamos na colina, você tem um barco, é a época das conferências, vou falar as bem-aventuranças. Aí Mateus registrou uma, Lucas registrou outra, são eventos distintos. Embora o ensinamento é semelhante dos dois, mas provavelmente ele falou em momentos distintos. Então a repetição é fundamental para o discipulado. Aliás, alguém já disse, né, que a repetição é a mãe do aprendizado. Você precisa disso. Embora a gente não goste dessas coisas, mas nós precisamos de repetição. Nós precisamos ouvir várias vezes aqueles ensinamentos. Jesus deve ter ensinado várias vezes isso. Jesus muitas vezes explicava coisas que eles não tinham entendido. Muitas vezes a gente imagina que, ó, eu vou falar isso, todo mundo vai entender. Mas eu sei que se eu perguntar para cada um aqui, ó, você entendeu tudo da mensagem? Talvez um pouco, ó, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não entendi. É normal, a gente está falando sem pergunta, sem poder interromper, sem falar, espera aí. E aí Jesus, quando estava só com os discípulos, ele falava assim, Jesus, explica aí para a gente separar. Ninguém entendeu coisa nenhuma aqui. O que significa isso daqui? Aí Jesus ia lá e falou assim, ó, eles são dois. Falei a parábola, agora eu vou ter que dar a interpretação da parábola para vocês. E aliás eles falavam, vou explicar para vocês ainda o porquê eu falo em parábolas, para depois dar a explicação da parábola. Percebe? Aquela paciência de Jesus para os seus discípulos de ensinar. Vou repetir as palavras do Vinícius no último estudo, né, dele aqui, na última pregação. O discipulado não é simplesmente passar um materialzinho e pronto. Fiz 12 encontros com a pessoa, ela está discipulada já, resolveu, acabou. Pensa na nossa vida. Talvez quem tem mais tempo de conversão aqui, Paulo, Glória, eu acho, né? Olhando para todos aqui. A Bia tem bastante, né? Pensa naquele que não é assim. Você diria que você já foi ensinado a obedecer tudo aquilo que Jesus disse? Um dia a gente vai chegar e falar assim, ó, pronto, eu fui discipulado. Se você falar assim, eu já fui discipulado, já terminou meu discipulado, significa que você já aprendeu a obedecer tudo que Jesus falou. Acabou. Mas se acontecer, você não vai obedecer tudo. Eu estava lá no céu. Aí lá no céu você pode falar, acabou meu discipulado, agora eu só obedeço a Cristo. Eu não desobedeço mais, porque eu estou no céu. Ou seja, enquanto você está aqui, a tarefa não acaba. Tanto você como um discípulo, e tanto você como fazendo um discípulo. Então pensa bem quando você vai evangelizar, vai ensinar a pessoa. Talvez não só você, claro, né? A pessoa não vai ficar dependente de você. Você vai ensiná-la também, não só dar o peixe toda vez, mas ensinar a pessoa a pescar o tempo. Ó, vem cá, é assim que se lê a Bíblia. É assim que você é confrontado na Bíblia. Quando você encontra um pecado, é assim que você resolve o seu pecado. Você não vai toda vez, ó, liga para fulano, liga para não sei o quê, faz um... Não, você vai dando o caminho das pedras para a pessoa também. Mas a gente não foi feito para caminhar sozinho. O resto da vida você vai ter alguém que às vezes vai ligar para você e falar assim, ó, uma dificuldade aqui agora. Aí a pessoa casa, ó, não sei como é ser marido, como que faz um crente ser marido? Aí a pessoa vai ter filho, ó, como que eu crio meu filho? Aí a pessoa vira avô, como que eu não atrapalho a criação do meu filho, do meu neto, né? O que eu tenho que fazer? Assim, o resto da vida você tem coisas para ensinar para ele. Então, por isso que essas duas etapas, né, batizando e ensinando a obedecer, a hora que Jesus fala, a tudo o que eu lhes ordenei. Imagina os discípulos ouvindo isso. Tudo que o Senhor falou para a gente. Vai demorar para passar tudo que Jesus ensinou. Imagina o que passou pela cabeça deles. Nossa, tudo isso que o Senhor passou para a gente, vai ter que ensinar para o outro. Ué, passar adiante isso mesmo. Talvez, explicando desse jeito, de fato, essa tarefa, a gente perceba o quão difícil é. Primeiro, é impossível a gente levar alguém à fé, a nossa função é falar e o Espírito Santo vai trabalhar no coração dessa pessoa. Depois, mais difícil ainda, e arduamente, a gente vai ter que ensinar a pessoa a obedecer tudo aquilo que Jesus falou, enquanto nós também estamos no processo de obediência ao que Cristo falou. Não é uma coisa fácil. Não é uma coisa simples de se fazer. Mas Jesus nunca disse que o cristianismo é fácil. Pelo contrário. Ele disse que ia mudar todas as nossas prioridades. E tempo talvez, como o Asaf disse isso aqui, né? Tempo talvez que a gente gastaria passeando, fazendo outras coisas, nós passaremos discipulando outras pessoas. E isso muda inclusive a nossa percepção de algumas coisas. Porque talvez você pode até sair comer uma pizza com alguém, mas você não desliga.
Você sai comer uma pizza, e se a pessoa trata mal o garçom, você não fala nada, não, agora eu não estou em modo discipulado, eu estou em modo relax, eu vou só comer uma pizza. Não, aí você vai jogar bola, a pessoa lá solta um palavrão, não, mas eu não estou em modo discipulado, eu estou em modo relax, eu estou só jogando bola, deixa ele falar o palavrão dele. Quando eu estiver no modo discipulado, você não tem como desligar. É justamente nesses momentos que você fala, espera aí, agora você é um cristão. O cristão não pode tratar as pessoas assim. Ah, o garçom não passou pizza para mim, ele mereceu. Você não pode fazer isso. Um jeito certo de falar com as pessoas. Você levar uma entrada no futebol, você tem um jeito certo de reagir. Isso que o crente é chato, né? Não é, exato. Você levou uma fechada, agora você tem um jeito certo de reagir. Você não pode reagir como você reagiu antes. Você não tem como desligar a chavinha. Ou seja, muda toda a nossa prioridade, o jeito que a gente enxerga os nossos relacionamentos. Nós estamos aqui para isso, para ajudar um ao outro a ser discípulo de Cristo. E Jesus, sabendo dessa dificuldade, ele termina então a sua fala dizendo: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso não é simplesmente Jesus falando para a gente, como a teologia sistemática às vezes fala, né? Eu sou onipresente. Não é isso que ele está dizendo. Ele está fazendo uma defesa da sua onipresença, dizendo: eu vou estar com vocês até o fim dos tempos, porque eu sou onipresente. Não é isso que ele está dizendo. Então, no contexto, aqui o que ele está dizendo é: eu sei que essa tarefa é difícil. Eu sei que isso é algo que vai mudar suas prioridades, vai mudar sua agenda, isso vai assim, é árduo para você. Eu sei disso, mas lembre-se, não é porque eu estou indo para o Pai que você está sozinho. Não é porque eu vou deixar vocês agora, e depois de fato subir aos céus, que vocês vão estar sozinhos nessa tarefa. Eu vou estar com vocês. Eu vou estar com vocês quando vocês evangelizarem, eu vou estar com vocês quando vocês discipularem, eu vou estar com vocês quando estiverem gastando tempo com outras pessoas, quando vocês estiverem aprendendo, eu estarei com vocês. E graças a Deus por isso. Ele nos abandonou e não nos abandonou e não nos deixou órfãos. Queria terminar com desafios rápidos para a gente aqui. O primeiro desafio, obviamente, é o que nós precisamos ainda fazer para obedecer aquilo que Cristo falou. Porque quando nós olhamos esse texto, nós temos que olhar para ele, nós na posição de discípulos e nós na posição de fazermos discípulos. E nós temos essas duas posições. Nós somos discípulos enquanto cristãos e fazemos discípulos enquanto cristãos. Lembra que o Azar falou isso? O ser e o fazer, deixou bem claro isso aqui na conferência. O que a gente precisa mudar na nossa vida? Isso que é bonito do discipulado, porque você ajuda outra pessoa enquanto você está transformando coisas na sua vida, enquanto você está mudando coisas na sua vida. A gente não fica perfeito para ajudar outras pessoas, né? Senão a gente só vai ajudar quando estivesse no céu. Mas a gente ajuda enquanto é também transformado por Deus. E como fazendo discípulos, né? como essa responsabilidade da tarefa de discípulos, a ideia é como você olha para as pessoas. Como você olha para o seu vizinho lá da sua casa, do seu prédio? Quando você vai lá com as crianças brincar no parquinho, como você olha para aquelas pessoas? Quando você está jogando bola com seus amigos, quando você está no trabalho, qual é o seu olhar que você tem para aquela pessoa? A gente tem que olhar para as pessoas dizendo: quem sabe esse é o próximo discípulo de Cristo? Quem sabe? Sempre vê um, né? Quem sabe? Isso pode ser o próximo. Já pensou se for? Já pensou aquele vizinho chato seu se converter, virar um cara legal? Está com você aqui na igreja? Seria bom isso. Pensou aquele chefe seu assim, que fica pegando o pé e se converte, começa a tratar bem? Seria bom isso, cara. Talvez não, mas você vai trabalhar com o inferno, você vai ir embora, tudo bem. Mas a gente tem que olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Olhe para as pessoas como talvez um potencial discípulo de Cristo. E que a gente possa obedecer então essa ordem. Vão e façam discípulos. Amém? Amém. Que Ele nos capacite então.